Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui nesse evento, nesse nosso webinar sobre a resolução conjunta número 6 do Bacen. Eu sou o Thiago, faço parte do time de marketing aqui na Topaz. Vamos lá, vamos curtir essa noite, vamos curtir esse evento que o Maurício tem um conteúdo muito legal para a gente aqui. Então, vamos aproveitar o nosso tempo ao máximo. Antes de tudo, antes da gente começar, eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre a Topaz. Para quem ainda não nos conhece, imagino que muitos de vocês aqui já são até nossos clientes, já têm relacionamento com a gente, mas para os que estão conhecendo agora, acho que é legal comentar que a gente é a primeira plataforma full banking hoje da América Latina. A Topaz tem uma série de soluções de tecnologia para o mercado financeiro, para produtos financeiros como um todo. A gente já conta com mais de 2.000 colaboradores em todo o mundo, atuamos em mais de 25 países e estamos próximos aí a romper a marca dos 300 clientes ativos, com uma taxa de satisfação altíssima aí dentro do nosso, em comparação com o nosso mercado, né? A gente tá sempre buscando inovações e trazer novos produtos, novas soluções, e não ia deixar de ser diferente agora com a resolução número 6 do Bacen. Um novo desafio para o mercado financeiro, né? Muitos de vocês já devem estar pensando em trabalhando nisso há algum tempo. A gente tem aí datas bem próximas, mas vou deixar isso um pouquinho para o Maurício, para não roubar conteúdo dele. Então, vamos trazer o Maurício para a conversa aqui. O Luiz Maurício, ele hoje parte do nosso time de Digital Business aqui. Ele tem mais de 26 anos de atuação no segmento de tecnologia, já vem trabalhando na Topaz há muito tempo, principalmente com estratégias de negócio relacionadas ao mercado financeiro, né? Mais especificamente aos temas de canais de atendimento, sejam eles tradicionais ou digitais, ao combate e prevenção a fraudes eletrônicas e ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, Maurício, cara, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente essa noite. Toca aí que o conteúdo está muito interessante, a gente tem muita oportunidade e quem quiser pode mandar uma pergunta aqui, a gente tem a sessão de perguntas e respostas aqui pelo próprio Teams. Vão mandando as perguntas, ao final a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas também para vocês poderem tirar dúvidas. Mas, no mais é isso. Maurício, tá contigo, meu caro. Sucesso. Vamos lá. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente abordar um tema tão importante, né? Tão novo e que, de certa forma, vem causando um certo impacto em todo o segmento financeiro, principalmente nas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, tá? Para que a gente possa conduzir aqui a nossa conversa, pessoal, eu construí uma apresentação bastante simples. A gente vai tentar cumprir aqui a nosso tempo definido, tá? Para justamente abordar os pontos chaves, mas como o Tiago comentou, havendo necessidade, havendo alguma dúvida, vocês tendo ali algum ponto que gostariam de ser destacados, por favor, não hesitem em colocar essas perguntas para nós, né? Não precisa obrigatoriamente ser agora, mas se puder mandar os registros e posteriormente eu fico à disposição também para trazer um pouco do conhecimento, um pouco do que nós estamos vivenciando relacionado à resolução conjunta número 6, tá? Vou compartilhar minha tela, pessoal, então, para que a gente possa dar início a esse bate-papo. Ok. Todo mundo acho que vendo a minha tela, né? Coloquei no modo aqui que eu acho que eu diminui aqui só para que não atrapalhe aí a visão. Okay? Dando início, então, pessoal, a gente vai cumprir uma agenda bastante simples, bastante curta, bastante objetiva, tá? Onde nós vamos verificar um pouco do contexto atual, tá? E aí, quando eu falo contexto atual, é exatamente o que a sociedade brasileira vem vivendo, tá? Colocar um pouco a respeito do objetivo da resolução conjunta número 6 e seus motivadores. Nós vamos entrar um pouco na questão das instituições impactadas, aí eu vou trazer duas visões. A primeira visão é a proposta pela própria resolução e a segunda visão é o que nós, Topaz, temos de compromisso com as instituições que nós atendemos do ponto de vista de prevenção e combate à fraude. Vamos abordar muito, então eu vou dedicar muito tempo aqui nos desafios relacionados à implementação dessa nova estratégia, tá? E aí a gente vai abordar vários aspectos. Eu acho que aqui vai ser o ponto forte, tá? E aí, novamente, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Por
posicionamento da Topaz perante a resolução conjunta número 6 e uma breve conclusão, ok? Dando sequência aqui, pessoal, esse slide aqui, ele tenta mostrar um pouco daquilo que nós estamos vivenciando atualmente, tá? Então, a gente tem, hoje, fortemente definido o uso de canais digitais para os mais diversos cenários, para consumo dos mais diversos serviços, tá? Então, tornou-se uma questão de hábito, né, da sociedade brasileira utilizar recursos, né, digitais para consumir serviços das mais diversas formas. Isso foi bastante acelerado por conta da pandemia recém-vivida, né, infelizmente, essa situação triste que nós acabamos de vivenciar. Mas isso trouxe como consequência essa mudança de hábito. E aí eu trago aqui alguns recortes aí da imprensa, né, que acabam mostrando um pouco a respeito dessa questão. O problema é que essa mudança de hábito acaba também favorecendo a um grupo que todos aqui conhecem, que é o grupo dos fraudadores. E, consequentemente, eles sabem que há uma busca, uma procura muito maior por parte da sociedade no que se refere ao uso de canais digitais. E aí, proporcionalmente ao crescimento do consumo, nós verificamos também, né, o crescimento de fraudes ou tentativas de fraudes ocorridas junto ao sistema financeiro, junto ao varejo e etc. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar quando a gente aborda a questão, né, do contexto que nós vivemos atualmente. E quando nós olhamos de uma forma um pouco mais aprofundada a respeito desse tema, nós verificamos que diversos aspectos acabam sempre se repetindo, tá? Então, às vezes, a gente acaba lidando com engenharia social, página falsa, e-mail falso, roubo de celular, né, malware. Às vezes, alguma dessas ameaças cresce, outra diminui, depois acabam voltando a patamares normais. Às vezes, elas se combinam. Hoje, eu posso dizer que, na maior parte das vezes, ocorre uma combinação desses fatores. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que nós temos diante de nós um cenário muito complexo. Tá? Apesar de conhecermos as artimanhas utilizadas pelos fraudadores, o uso massivo e às vezes até a falta de esclarecimento por parte dos usuários acabam favorecendo ações fraudulentas e, consequentemente, provocando crimes cibernéticos. Tá? Então, o contexto é esse que nós temos um grande desafio, né? E a resolução conjunta número 6 vem para apoiar no cumprimento desse desafio. Tá? Entrando um pouco agora de forma mais incisiva na questão da própria resolução. Tá? A resolução conjunta número 6, ela dispõe, né, a respeito dos requisitos para compartilhamento de dados e informações, né, referentes a fraudes, indícios de fraudes, junto às instituições reguladas pelo Banco Central. Tá? Então, quando a gente olha a disposição da resolução, ela é muito clara, né? Então, ela tenta estabelecer um formato de troca de informações dentro dos integrantes do sistema financeiro nacional, com o objetivo, obviamente, de proporcionar conhecimento. Tá? Mas por trás dessa disposição existem alguns aspectos que eu gostaria de destacar para vocês, que a gente passa a apresentar aqui no próximo slide. Na mesma página da publicação da resolução conjunta número 6, a gente encontra o documento de voto da resolução, que é o documento voto 84/2023, tá? Onde diversos aspectos são abordados e são apresentados nesse contexto justificativas para a implementação da resolução conjunta número 6. Quando a gente olha no primeiro item do documento de voto, a gente percebe o seguinte: que o próprio Banco Central, tá, e dos componentes, né, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que chegaram à conclusão do estabelecimento da resolução conjunta, né, entendem que há um crescimento de transações financeiras realizadas pela população por meio de canais de atendimento eletrônico, né, dando especial ênfase ao consumo de canais baseados em dispositivos móveis, né, celulares, e seguido pelo Internet Banking. Então, veja, quando a gente coloca aquele contexto inicialmente, fazendo a introdução desse nosso bate-papo, a gente percebe que o próprio Banco Central, quando votou
o estabelecimento da resolução também teve a mesma impressão, ou seja, corrobora com o que a gente vem enxergando, tá? Pessoal, assim, o que eu queria destacar é que, na verdade, não se trata, poxa, a Topaz sabia, então, não, é que a gente acompanha isso, a gente verifica isso junto aos nossos clientes e percebe um aquecimento, um crescimento por parte do consumo dos canais digitais. E da mesma forma que nós evidenciamos ali o crescimento do consumo, o próprio documento de voto, no seu item 2, descreve, né, o crescimento também de atividades ilícitas através de eventos de fraude e de crimes, incluindo crimes cibernéticos. E o problema de toda essa questão, né, é que fatalmente esse crescimento de fraudes e crimes, que está referenciado aqui no item 2, acabam impactando diretamente nas instituições financeiras, os seus clientes, né? Ou seja, o usuário final ali que consome os serviços e todo o sistema financeiro nacional. Ou seja, é um problema muito grave. Novamente, eu queria destacar o link daquela introdução com esse aspecto que consta no documento de voto e compõe ali a resolução conjunta número 6. Tá? E por último, um ponto importante, que aí a gente entende o motivo pelo qual a resolução conjunta número 6 ela vem para apoiar. E, na realidade, a resolução conjunta número 6 ela não está descolada de ações anteriores tomadas pelo próprio Banco Central. Então, é importante destacar que o Banco Central já vem envidando esforços há um certo tempo no sentido de garantir segurança para as atividades financeiras, né? Executadas através de canais, enfim, tudo aquilo que pode ser digital, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar a respeito da Resolução 142 de 2021, ok? Que define, né, que estabelece procedimentos e controles para a prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento. Na Resolução 103, também de 2021, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos. A própria Resolução 4893, que estabelece procedimentos, né, e define políticas de segurança cibernética e requisitos para que as instituições reguladas pelo Banco Central possam contratar serviços de processamento e armazenamento de dados. Então, vejam, quando a gente fala da resolução conjunta número 6, não significa que ela seja uma ação isolada, mas sim ela é parte componente de um conjunto de ações estabelecido pelo Banco Central e pelos órgãos governamentais a fim de trazer luz para o tema da segurança, ok? Ok, dando sequência aqui, um ponto, né, para destacar antes que a gente avance, o objetivo, então, da resolução, em linhas gerais, é subsidiar procedimentos e controles para a prevenção a fraudes aos cuidados das referidas instituições. Tá? Então, essa é a proposta, né? Eu vou compartilhar dados por quê? Para subsidiar procedimentos e controles. Ok? Ponto importante, ressalta-se, contudo, a finalidade de compartilhamento como um subsídio. E aí, quando a gente olha dessa forma, a gente pode interpretar que a resolução conjunta número 6 não vem para esgotar um tema, mas sim para compor estratégias de prevenção e combate a fraudes já estabelecidas e já praticadas de forma ampla e restrita por todo o sistema financeiro, por todas as instituições que compõem o sistema financeiro. Okay? Ok, então, olhando dessa forma, a gente já entendeu um pouco aqui a respeito da resolução, isso é fato, pessoal. Eu estou trazendo isso mais como uma parte de lembrete do que propriamente tentando explicar, porque eu tenho plena consciência que todos vocês já sabem a respeito, até de maneira bastante profunda, do que ela define, tá? Mas um ponto importante que aí eu queria destacar aqui, instituições impactadas. Quando a gente olha para a resolução conjunta número 6, no seu artigo 1º é definido o seguinte: que a resolução dispõe sobre requisitos de compartilhamento que devem ser observados pelas instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas, tá? Definidas na Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001, ok? E tem uma exceção, que são as administradoras de consórcio. No mais, todas as instituições
que compõem o sistema financeiro, que estão sob regulação do Banco Central, obrigatoriamente devem cumprir com a resolução conjunta número 6. Quando nós trazemos isso para uma visão interna, uma visão Topaz, nós verificamos que o compromisso pode e deve ser estendido a outras instituições que não obrigatoriamente estejam debaixo da governança do próprio Banco Central. Ok? Então, dentro do ecossistema que nós mantemos, Topaz UFD, nós temos instituições que não fazem parte do sistema financeiro. Nós temos empresas de telecomunicações, nós temos empresas do varejo, né? E aí, fatalmente, observando, né, o objetivo maior da própria resolução, nós entendemos que fazer com que essa informação circule da forma mais ampla aos mais diversos cenários, talvez traga grandes vantagens para todos. Tá? Então, dentro do nosso contexto como Topaz, a gente enxerga, além da prestação de serviço para o sistema financeiro, para as instituições financeiras que compõem o sistema, também outras instituições de outros segmentos. Tá? E isso é um ponto bastante importante que eu queria aproveitar esse gancho. A nossa concepção de prevenção à fraude já parte dessa ideia de fazer com que a informação circule, né, de maneira ampla, de maneira rápida, e que todas as instituições possam usufruir desses dados para tomar as melhores decisões no que tange a parte de prevenção e combate à fraude. Tá? Então, por isso que eu quis trazer um pouco desse olhar que a Topaz tem, cruzando com a disposição da própria resolução. Legal. Aí agora a gente chega aqui numa parte bastante interessante dessa conversa, tá? E que muitas instituições, a gente vem conversando com todas as instituições que nos procuram, a gente tem procurado também por elas para efeito de trocar ideia, de conversar, de apresentar propostas, apresentar soluções de forma a cumprir com a própria resolução. E quando a gente olha para a parte dos desafios, eu queria destacar um ponto, né? Existe hoje uma grande preocupação relacionada a um item dos desafios, né? Que é a questão da interoperabilidade, que a gente vai ver em mais detalhes nos próximos slides, tá? Mas, olhando de maneira ampla, né, maneira macro, existem outros desafios. Então, a gente enxergou tudo isso e é o que eu posso apresentar para vocês, ok? O primeiro grande desafio é a oportunidade do reporte de informações de fraude ou de indício de fraude. Então, a gente entende que é necessário ter um pontapé inicial para o cumprimento da resolução conjunta número 6. E esse pontapé inicial se dá por meio do reporte das informações. A gente vai destacar em detalhes cada um desses itens, tá, pessoal? Então, peço um pouquinho aí da paciência de vocês, porque a gente vai entrar em mais detalhes aqui e poder enriquecer o máximo possível essa oportunidade que a gente está tendo. Em seguida, existe também o desafio, que é um grande desafio relacionado ao compartilhamento das informações. Como isso vai acontecer? E a gente chama isso de interoperabilidade. Tá? A interoperabilidade, por definição, nada mais é do que a construção, tá? A disponibilização de mecanismos, regras, procedimentos e tecnologia que viabilizem o fluxo de recursos entre diferentes empresas. Isso não é bem uma novidade, a gente já tem a interoperabilidade de arranjos, né? Então, quando a gente olha dessa forma, a gente entende que um ambiente interoperável, ele parte da necessidade, né, de que haja ali uma forma de comunicação padronizada onde todos aqueles que devem, né, obrigatoriamente, né, participar, possam se comunicar. Existe também um grande desafio relacionado ao aspecto legal, tá? Principalmente na questão de contar com o consentimento do cliente final, né, do cliente, da instituição, para efeito de compartilhar os seus dados, principalmente nessa circunstância, né, relacionada à fraude ou que tenha um indício de fraude. Tá? Então, também nós consideramos aqui como um grande desafio. Como ocorrerá o uso das informações, e aqui talvez seja o ponto principal, onde as instituições poderão se beneficiar totalmente do que propõe a resolução conjunta número 6. E, por último,
aspectos, né, relacionados à parte operacional. O impacto que a implantação da resolução conjunta número 6 vai propor para as instituições financeiras. Quais são os impactos operacionais relacionados com essa implantação? E a gente passa a ver cada uma dessas linhas agora. Okay? Do ponto de vista de reporte, olhando somente o reporte das informações, a gente já entende que um dos desafios, e eu diria que obrigatório, é a entrega de uma ferramenta operacional para as instituições, de forma que o registro das ocorrências possa ser executado. Não só o registro, mas consultas, edições, né, alterações, etc. Então, é necessário, do ponto de vista do desafio do reporte, garantir que as instituições tenham acesso a uma ferramenta que viabilize o reporte desses dados, tá? E vejam, aqui tem um ponto muito importante. Quando a gente propõe, né, a entrega de uma ferramenta para registro das ocorrências, é importante destacar que isso é um aspecto operacional. Então, atualmente há uma atividade ali de registro, né, as fraudes que foram identificadas, que foram devidamente investigadas e que concluiu-se que era de fato uma fraude, elas devem de ser, né, geridas. Então, aqui reúne, né, a capacidade de entregar uma interface para a instituição. Na sequência disso, a gente entende também que as instituições, muitas vezes, né, e isso é uma característica do mercado, possuem suas próprias ferramentas para fazer a gestão das suas informações de fraude. E aí, diante desse cenário, é um item muito importante a disponibilização, tá, de uma ferramenta, porém no formato de uma API, viabilizando assim a integração dessas ferramentas internas. Então, vejam, além de entregar uma ferramenta visual ali, uma funcionalidade, eu também tenho a obrigação de entregar uma interface que me permita estabelecer essa conectividade. E por quê? Para diminuir o impacto operacional. Então, você, a partir da integração por meio de uma API, poderá manter a sua atividade operacional registrando as fraudes, registrando as ocorrências de indício de fraude dentro dos seus sistemas internos e, através de uma integração sistêmica, fazer o compartilhamento para efeito de cumprir a resolução conjunta. E, se possível, aqui é um último aspecto relacionado ao reporte, ter mecanismo que permita o registro em lote de informações. A gente sabe que muitas vezes as atividades operacionais das instituições acabam colecionando muitas informações e aí fatalmente você digitar, imputar uma a um é complicado. Então a gente pensa que também é um desafio permitir às instituições o reporte massivo de informações referentes a ocorrências de fraude ou que tenham indícios de fraude. Okay? Dando sequência, agora a gente entra aqui no ponto crítico, interoperabilidade. A interoperabilidade para cumprimento da resolução conjunta número 6, pessoal, ela foi definida desde o momento inicial como um ambiente descentralizado. O que isso significa? Que fatalmente não haverá um ponto central onde as informações sejam dispostas e, consequentemente, consumidas. Então, não é essa a definição. Tá? A definição é que, por ser um ambiente descentralizado, as empresas que participarão da operação da resolução conjunta número 6 tenham a capacidade de se conectar, tá? E promover a troca de informações entre si e, consequentemente, cumprimento da própria resolução. E notem que cada instituição dessa, cada empresa dessa, né, que aí se enquadra a Topaz, ela tem relação com várias instituições financeiras estas que utilizam, consomem serviços, produtos ofertados por cada uma delas, ok? E aí, dentro desse contexto, toda a capacidade de registro de informações advindo dessas relações ficam a cargo dessas empresas, desses provedores de serviço, ok? E aí, para que possa de fato ocorrer a interoperabilidade,
os dados devem ser sempre disponibilizados para fluir dentro do ambiente, ok? Um ponto que eu queria aproveitar esse momento para trazer toda essa ideia, toda digamos assim, esse projeto que eu estou mostrando aqui para vocês, partiu da cabeça de vários profissionais em diversas empresas. Então foi constituído um grupo, tá? Um grupo de trabalho com diversas empresas. Dentre essas empresas, a Topaz faz parte, tá? E todas essas empresas estão colaborando com ideias, colaborando com esforços, tá? São equipes multidisciplinares que compõem esse grupo, né? Então, a gente está falando aqui em diversas vertentes, né, que passam pela parte de financeiro, jurídico, técnico, funcional, gestor. Então, veja, tem muita gente trabalhando para viabilizar esse projeto, tá? E as definições técnicas para o estabelecimento do ambiente interoperável foram definidas, por incrível que pareça, pessoal, foram, pelo menos nesse projeto que a gente está mostrando aqui para vocês, ontem. Então, esgotou-se questões relacionadas a detalhes técnicos, então a gente chegou a uma conclusão, e agora a gente está avançando em algumas etapas, tá? Justamente para garantir a correta implementação do ambiente interoperável, tá? Que a gente passa a ver em maiores detalhes nos próximos slides. Então, o primeiro aspecto é o estabelecimento da rede interoperável. Para isso, esforços relacionados à conectividade, segurança, parte de disponibilidade, garantia de que essa rede esteja sempre disponível, que haja o controle de acesso devido, estão em andamento. Inclusive, estamos fazendo testes nesse momento. Nossas equipes técnicas estão envolvidas ali, testando esse ambiente interoperável, fazendo as conexões e já enviando e recebendo dados, ok? E o objetivo dessa abordagem é garantir que até a semana que vem, até para ser mais exato, no dia 23, as empresas possam formalizar, né, a sua manifestação de participação como provedor da resolução conjunta número 6. Okay? Então, dentro desse contexto, a gente entende que é necessário haver um processo de credenciamento das instituições, que não fica só nisso. Posteriormente à manifestação, essas empresas serão convidadas a executarem testes com o objetivo de garantir ali a confiabilidade mínima necessária, tá? Se qualificarem para serem, né, provedores desse serviço. Tá? E aí a gente entra aqui na parte final das homologações e testes, né, e, consequentemente, garantir a entrada da operação, né, referente à resolução conjunta número 6. Ok? Então, esse é um ponto muito importante. A conectividade está acontecendo agora e a semana que vem vai ser uma semana bastante intensa no que se refere à parte de avaliações e garantia de que quem se propor a cumprir esteja pronto. Ok? Na sequência, tem a parte da publicação das informações. Então, já foram estabelecidos os contratos de API, as informações definidas que precisam ser trocadas dentro desse ambiente interoperável, já foram definidos os endpoints que farão a troca das informações e já foram definidas também políticas e estratégias para o cumprimento da resolução conjunta. Então, reparem que dentro desse trabalho de estruturação do projeto, a gente teve o estabelecimento de janelas para preparação de informações referentes à fraude ou indício de fraude, ou seja, em um determinado momento do dia a gente coleciona todas as informações, num outro momento eu divulgo as informações, ou seja, eu envio para o ambiente interoperável todas as informações que foram colecionadas, e aí isso acaba sendo replicado dentro do ecossistema de cada provedor que participa do ambiente interoperável. Aí é feita uma verificação de consistência e, dessa forma, ao término, nós teremos os dados trocados. Ponto importante, essa abordagem, como vocês podem presumir, ela vai ser executada no regime de D-1, ou seja, num determinado momento eu reúno todas as informações
estabeleço o que vai ser trocado e publico, ok? Isso é uma definição atual, é o que nós temos agora. Pode ser que venha a evoluir no futuro, mas compartilhando com todos vocês, é isso o que está sendo previsto nesse momento. Paralelamente a isso, existem as consultas em tempo de transação, que aí é exatamente o cumprimento ali do que se refere à resolução que complementa, né, a resolução conjunta número 6, a resolução Bacen 343, onde são estabelecidas as operações que devem ser alvo de análises, né? Então, em que operações, em que transações que os meus clientes fazem, que eu tenho que verificar os registros da resolução conjunta número 6. E aí, nesse momento, né, nós temos a consulta em tempo de transação. Então, as instituições financeiras enviam consultas RC6 aos seus provedores de serviço, ok? Os provedores analisam essa informação, né, analisam essa solicitação, devolvem a informação de marcação da resolução conjunta número 6. Tá? Então, basicamente é isso. Quando houver a necessidade de saber, né, por exemplo, o Maurício está fazendo uma abertura de conta, o Maurício está emitindo um PIX, está emitindo uma TED, nesse momento, a instituição poderá consultar junto ao seu provedor se há alguma marcação referente à resolução conjunta. Havendo essa informação, será automaticamente definida ali a resposta e entregue para a instituição que fez o questionamento, tá? Respeitando a política que eu comentei agora, de D-1. E existe também consultas pontuais, que aí existe a necessidade de maior detalhamento acerca da ocorrência. Exemplo, Maurício foi classificado dentro da resolução conjunta número 6, e eu preciso ter mais dados, eu preciso ter maiores informações acerca do que de fato definiu que o Maurício estivesse com a marcação RC6. Nesse sentido, as instituições financeiras enviam consultas de detalhamento aos seus provedores. Os provedores, a partir do ambiente interoperável, eles vão buscar junto, né, ao sistema que enviou, que comunicou a RC6, tá? Maiores indícios, maiores informações, mais detalhamento. Tá? E aí, caso as informações referentes à marcação estejam dentro de outra instituição, dentro de outra empresa, de outro provedor, há essa comunicação que eu acabei de comentar e a devolutiva dos dados para a instituição. E aí, assim, as instituições conseguirão ter acesso a maiores detalhes a respeito daquilo que foi definido pela instituição que lançou o registro, né, da resolução conjunta número 6. Aspectos legais. Existem alguns aspectos, e aí, como eu comentei com vocês, o principal aspecto que nós identificamos está relacionado à questão do consentimento. Tá? Porém, há um consenso dentro do próprio grupo de trabalho que, neste momento, tá, o consentimento dado pelo cliente por intermédio da sua concordância aos termos de uso da própria instituição são suficientes. Ok? Então, não está havendo uma necessidade premente de revisão. Partindo-se dessa observação, a gente pode concluir que todas as instituições, tendo em vista os seus termos de uso, tendo em vista a regulação de como as aberturas de conta devem ser feitas, a exposição das informações em local ali público, enfim, então acaba levando à consideração de que não há necessidade de pedir uma nova anuência, um novo consentimento. Okay? E dos impactos operacionais. Então, quando a gente fala dos impactos operacionais, o primeiro ponto é a obrigatoriedade proposta pela própria resolução em reportar as ocorrências relacionadas a fraudes ou que tenham indícios de fraude. Um outro ponto importante que a gente enxerga como um desafio é a necessidade de manter atenção para as operações de alteração ou exclusão de dados reportados. Os dados são vivos. Muitas vezes poderá haver uma situação em que ocorre uma marcação referente à resolução conjunta número 6, certo? Porém, foi indevido, então eu preciso corrigir esse fato, né? Ou muitas vezes eu preciso adicionar mais informações, eu preciso fazer alguma coisa ali que represente de uma forma melhor, né, o registro da resolução. E aí, nesse sentido, a gente enxerga a necessidade de garantir a possibilidade de revisitar dados que foram compartilhados. Tá? E, por último,
conforme estabelecido, né, pela própria resolução do Banco Central, a 343, a data de entrada da resolução conjunta, número 6, aí é a resolução conjunta, pessoal, me perdoem que eu acabei misturando aqui as estações, mas a resolução conjunta número 6 entra em vigor no dia 1/11 de 2023. E a obrigatoriedade da total integração desta resolução deve ser concluída em 1/2 de 2024, conforme o artigo 13º da resolução 343. Ou seja, há um tempo para que tudo esteja devidamente estabelecido e, consequentemente, as instituições tenham cumprimento total à resolução. Posicionamento da Topaz com relação à resolução conjunta número 6. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que quando nós olhamos para a solução que a Topaz oferece, solução de prevenção e combate a fraudes, a gente já tem um ecossistema onde 48 diferentes instituições participam, ok? E dentro desse contexto existe muita informação circulando, muita informação. Então, nossa visão é de, inicialmente, garantir atendimento da resolução conjunta número 6 às instituições que participam desse ecossistema, ok? Então, vejam, aqui tem alguns dados gerais, mas a gente tem muita informação sendo compartilhada aqui dentro, algo em torno de mais de 1.000 consultas de risco por segundo e mais de 2.300 eventos relacionados a tudo aquilo que identifica risco dentro do ecossistema OFD, ok? Nesse contexto, o funcionamento da solução parte de informações que saem da origem da operação, vão para a instituição, né? Ou seja, o cliente está aqui fazendo a solicitação de um serviço, paralelamente a instituição consulta a Topaz para verificar se há algum nível de risco e a Topaz devolve uma resposta, tá? Essa resposta pode ser montada de diversas formas. Eu estou trazendo algumas aqui, mas pode ser considerada uma transação suspeita por conta do usuário ter histórico de fraude, dispositivo com histórico de fraude, o histórico do favorecido de uma transferência, de um pagamento, de um PIX, ter histórico de fraude, dispositivos infectados e tudo mais aquilo que a gente propõe. Okay? E aí, dentro desse enfoque, como nós já temos essa dinâmica implementada, nós promovemos a implantação recentemente dentro da nossa estrutura, né, de regras, tá, que possam trazer para os clientes, para as instituições, uma visão do que nós já temos internamente. Então, veja, isso que eu estou falando aqui, pessoal, está diretamente ligado ao ecossistema OFD. Ok? Então, a gente tentou avançar nesse sentido, enquanto questões relacionadas à interoperabilidade ainda estavam sendo discutidas. Ok? Então, a gente tentou acelerar o processo. Tá? E aí, dentro do nosso enfoque, a gente vai poder devolver para as instituições que participam do nosso ecossistema se há marcação RC6 relacionada ao dispositivo do usuário, se há uma marcação RC6 para o próprio usuário, para o titular da operação, ou para o favorecido. Mas, novamente, pessoal, isso dentro do nosso ecossistema. Isso aqui é uma visão interna, ok? E assim, dentro de todas essas considerações, nós entendemos que isso é mais um serviço agregado ao processo de prevenção a fraudes que a gente já oferece, ok? Então, quando a gente olha dessa forma, né, do ponto de vista comercial, olhando para dentro do ecossistema OFD e para as instituições atendidas pela própria solução OFD, não é qualquer necessidade de tratativa comercial. Okay? As tratativas comerciais poderão existir na entrada do ambiente interoperável. E aí, fatalmente, cada instituição vem desenvolvendo seus modelos de negócio, e aí, fatalmente, poderá haver a oportunidade de uma revisão de uma tratativa comercial específica. Porém, dentro do ecossistema OFD, nós entendemos que isso faz parte do serviço que a gente, de certa forma, já promove há tanto tempo, ok? E um ponto importante, que o nosso principal enfoque nesse momento, com essa abordagem, é justamente de garantir que as instituições estejam aderentes à resolução conjunta número 6. Então, essas atividades, essas ações todas são promovidas para garantir que vocês estejam
tranquilos, né? Se é que se pode dizer esse termo, eu sei que ninguém está tranquilo, pessoal. E dando sequência, a gente finaliza aqui, ok? Com uma breve conclusão. Então, esses são os detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Existem atividades que estão sendo executadas nesse momento e provavelmente já no início da próxima semana poderão ser reportadas a vocês. A Topaz é uma das empresas que está credenciada já nesse primeiro momento a participar como provedor do serviço da resolução conjunta número 6. A gente já está com os nossos ambientes e a própria integração com o ambiente interoperável na mão. Precisamos agora fazer somente esses testes que foram definidos como passos obrigatórios no processo de colocação em operação. E nós ficamos desde já, tá, à disposição de vocês para apoiá-los, para conversar a respeito, para tentar trazer mais luz sobre algum indicador, sobre algum item que possa ter ficado ainda nebuloso, ok? Então vai ser uma grande satisfação da nossa parte poder atendê-los nesse sentido, tá? Tiago, eu finalizo aqui com o meu mais profundo obrigado, deixo aqui o meu contato, caso vocês necessitem ter aí alguma informação extra, tá? E fico à disposição agora. Vai lá, Tiago. Muito bom. Obrigado, Maurício. Valeu, cara. Excelente apresentação. Acho que a gente tem um desafio aí pela frente que o Bacen está trazendo para a gente, mas também não deixa de ser uma oportunidade, né? Então, vamos aproveitar para fazer aí dessa laranja um suco e tenho certeza que muita coisa legal ainda está por vir. Galera, alguém tem alguma pergunta? A gente deixou aberta aqui a sessão de perguntas e respostas. Para quem nunca usou aqui no Teams, fica bem em cima no menu, próximo ao chat, ao lado do chat, na verdade. Alguém tem alguma pergunta e resposta aqui? Alguma pergunta que quer fazer para a gente aqui agora? Vou dar uma olhada, que tem algumas atualizações. Beleza, chegou uma pergunta aqui da Paula. A Paula. Boa, então vamos. Você está vendo aí a pergunta, Tô Maurício? Ou vendo, quer que tô eu vendo. leia aqui? Vou ler para o Tô pessoal vendo. então e aí você responde. Então ela Combinado. comenta assim: eu não sei se eu perdi, mas não vi a parte dos desafios dos aspectos legais. E aí, Maurício, o que a gente tem de desafio nesse sentido? Paula, obrigado, viu? Muito obrigado pela pergunta. Bom, acho que o primeiro grande desafio relacionado a essa questão é o cumprimento do consentimento das informações relacionadas, né, a ocorrências de fraude ou que tenham indícios de fraude. Então, nesse aspecto, a partir do próprio entendimento do grupo, do trabalho que vem sendo conduzido, ficou-se estabelecido que o que já existe em termos de concordância por parte do cliente, né, por ocasião dos termos de uso que a instituição oferece, já seria suficiente para o devido cumprimento da resolução conjunta número 6. O que isso significa, né? Trocando até em miúdos aqui, que aquilo que o cliente já concorda para poder ser cliente daquela instituição acaba servindo para o cumprimento da resolução conjunta. Isso não significa, Paulo, que está tudo fechado, tá? Eu não quero também, poxa, pessoal, o Maurício fala uma coisa ali e pode depois dizer que não está fechado, enfim, mas é que é um processo que ainda continua em andamento. Tá? Então, nós temos o nosso corpo jurídico aqui da Topaz também participando do grupo de trabalho e até o presente momento, o que nós temos, do ponto de vista legal, está muito relacionado com essa questão do consentimento. Tá? Então, tendo em vista que o cliente já concorda com os termos de uso da inscrição, entende-se que está tudo certo, tá? Para o compartilhamento das informações. Tendo novidade, a gente volta com vocês. Boa. A própria Paula complementou aqui um pouquinho. Ela comentou: e em casos de estelionato, onde não temos o de acordo da vítima, já que não foi ela quem fez a operação? Perfeito, perfeito. Excelente. A gente está tomando um cuidado, e esse é um cuidado bastante forte que o próprio grupo de trabalho vem adotando no sentido de garantir que as informações sejam devidamente reportadas, tá? Então, nós temos algumas classificações que podem ser adotadas para efeito do registro da resolução. Reclamantes são as pessoas
que entraram em contato com a sua instituição financeira, instituição onde ela é cliente, indicando que não reconhecem determinados eventos transacionais que foram feitos em seu nome. Tá? Então, posteriormente a toda essa questão da investigação, da identificação do fato gerador e a conclusão de que aquilo é realmente uma fraude, então essa pessoa vai ser registrada como reclamante, ok? Então, veja, essa pergunta que você fez é muito importante. Eu não posso categorizar como fraude todo mundo. Pode ser que a pessoa seja vítima da fraude, ok? E existem outras classificações, executantes e suspeitos, ok? Essas duas classificações extras que a gente está comentando, também fruto do trabalho desse grupo que eu comentei com vocês, elas vão se aplicar efetivamente na questão de destinatários, ok? Então, a pessoa está executando, por exemplo, um Pix. Esse Pix está sendo direcionado para uma chave, e aí verifica-se que essa chave, né, do favorecido seja uma chave que tem ali um forte indício de risco. Tá? Então, nessa condição, poderão ser lançados através do registro, através do reporte relacionado à RC6, de forma como um executor. Então, olha, estou falando aqui do executor, eu não estou falando da vítima, tá? Então, o cara entrou na conta da pessoa, conseguiu lá fazer um account takeover e promoveu o encaminhamento de um Pix para a conta dele. Opa, então esse aqui talvez seja o fraudador, tá? Ou parte da quadrilha que está promovendo a fraude. Ou pode ser definido como suspeito. Então, olha, não consegui reunir informações suficientes, mas o que está me apontando é que o dono dessa chave do favorecido, né, tem ali uma relação suspeita. Então, a gente está tomando muito cuidado nessa classificação para evitar justamente esse cenário que você colocou. Tá? Então, quando a gente fala aqui do estelionato, dessa questão toda, existem classificações que devem ser cumpridas. Tá bom, Paula? Boa. Vamos lá que a gente tem mais duas perguntinhas aqui. A próxima, por ordem de chegada aqui, é do Anderson. Ele pergunta assim, Maurício, então teremos duas vias, uma reportando de dentro da própria solução antifraude, UFD, e uma estrutura apartada em forma de API para o reporte das instituições fora do nosso ecossistema? Como que vai funcionar isso, Isso, Maurício? exatamente. Excelente, Anderson. Obrigado pela pergunta. Mas é exatamente isso que a gente está prevendo. Uma das ações que a Topaz promoveu ao longo desse grande desafio refere-se à construção de uma solução, tá, específica para atendimento, a gente chama ela de Fraud Link, ok? E essa solução ela vai ter a possibilidade de permitir aos clientes que não sejam usuários, né, instituições que não são usuárias da solução FD, compartilharem informações e também executar consultas. Tá? Então, a gente está seguindo nas duas frentes. Dentro do ecossistema, a gente já tem a nossa API, a gente já tem todo o modus operandi definido, como eu demonstrei, tá? E fora desse ecossistema, a gente também está disponibilizando uma ferramenta para efeito de reporte das fraudes, tá? Reporte, consulta e tudo mais. Boa. A Paula continuou com mais uma nova pergunta aqui. Inclusive, Paula, fica tranquila, pode fazer quantas perguntas quiser. E também, se preferir, a gente vai ficar à disposição aqui também para marcar outros papos aqui depois sobre esse tema. Inclusive, seria muito legal aí a gente poder conversar, tá? Mas só para puxar a pergunta dela, então, Maurício, e para casos que não temos a manifestação da vítima, mas sabemos que é fraude pelas análises e investigações internas da organização financeira, né? Como que funciona nesse Perfeito, caso? perfeito. Nesses casos específicos, como não há uma reclamação, pelo menos não por hora, né, Paula? Daqui a pouco ele, como o melhor conciliador do próprio dinheiro, ele vai voltar lá falando, pô, vocês me cobraram alguma coisa, ou foi feito uma TED, um Pix aqui que eu não reconheço. Então, dentro desse contexto, o que que nós sugerimos? Que uma daquelas classificações que eu comentei seja utilizada para efeito de reporte. Tá? Então,
como não há uma reclamação da própria vítima, então que seja inserido dentro do contexto da resolução conjunta como suspeita, uma atividade suspeita. E aí, essa informação, à medida que circular dentro do ambiente interoperável, vai subsidiar tomadas de ação por parte das demais instituições aí que utilizarão a solução proposta pela resolução. Tá? Então, é assim que a gente está imaginando esse cenário. Tá? As propostas, elas estão indo sempre nesse caminho, tá? E não de definir ali, por exemplo, poxa, isso daqui é o fraudador, né? Poxa, isso é super complicado e a gente entende o risco, tá? Que existe nessa possibilidade de definição. Perfeito, perfeito. O Anderson também complementou com uma nova pergunta aqui e diz assim: e temos alguma ideia do tempo de processamento na fraude? Existe o risco de impactar uma operação como a do Pix, por exemplo? Então, Anderson, isso daí é uma tremenda de uma pergunta. A gente vem prestando bastante atenção em cima dessa questão, tá? E é uma das condições mais importantes para que não haja qualquer prejuízo ou qualquer impacto operacional junto às instituições, tá? Então, assim, o que nós estamos fazendo, tá? E aí eu vou falar, assim, de uma forma muito transparente contigo, tá? Nós não temos ainda o ambiente interoperável pronto. A gente entra nesse ambiente a partir da semana que vem, com a conclusão das atividades de configuração, que inclusive estão sendo testadas com uma das nossas equipes nesse momento, ok? Então, a partir do momento que nós verificarmos esse ambiente interoperável e que as políticas, as estratégias que foram definidas até o presente sejam cumpridas, a gente vai ter garantia de que não haja qualquer possibilidade de prejuízo, tá, em operações promovidas pelas instituições. Tá? Essa informação a gente vai ter absoluta certeza na semana que vem. Okay? Mas, em princípio, tudo está sendo construído de uma forma para evitar, por isso que está sendo adotado o uso de janela, por isso que está sendo adotada a tentativa de disponibilização dos dados de forma massiva e com informações curtas, informações que de fato referenciam somente o CPF ou CNPJ que está envolvido ali na ocorrência, tá? Então tem um cuidado bastante grande. A construção está indo no sentido com o desejo de não impactar. Boa, temos mais uma pergunta aqui, dessa vez da Mara. A Mara pergunta assim: no dia 1 de novembro, o sistema tem que estar contratado pelas instituições e a parametrização pode ser feita até fevereiro de 24, ou as instituições têm até fevereiro para contratar o sistema? Perfeito. Mara, olha só, isso é muito importante, tá? Isso que você fez de pergunta é muito importante porque existe essa questão do dia 1º de novembro, que está estabelecida pela própria resolução conjunta, tá? E que está trazendo uma tremenda aflição para todas as instituições financeiras. Poxa, fazer uma contratação assim em cima da hora é sempre muito complicado e a gente entende os trâmites, né, estabelecidos pelas instituições financeiras, o cuidado que elas têm para efeito de contratações dessa natureza. Tá? Então, a data de 1/11 é uma data definida para a entrada da operação, ok? O que nós estamos enxergando, Maria, e eu estou trazendo uma opinião, tá? É que existem alguns passos que precisarão obrigatoriamente ser efetuados, tá? Por exemplo, a garantia de que os provedores tenham total condição para promover essa operação, tá? Obrigatoriamente tem que acontecer. Então não dá para a gente fazer alguma coisa sem que haja total confiança nessa questão, tá? E aí, por consequência disso, tá, o dia 1º está definido para a entrada da operação. As instituições têm corrido para estar aderente desde o dia 1º de novembro. Okay? Então, todo mundo está correndo. Mas nota que 1º de novembro é a entrada da operação, tá? Mas a conclusão, e a gente entende que esse vai ser um período muito importante de trazer a maturidade necessária ao processo, acontece até dia 2 de fevereiro. E aí, 2 de fevereiro é a obrigatoriedade de que todas as instituições estejam enquadradas dentro da resolução, estejam cumprindo e, obrigatoriamente,
o sistema interoperável esteja funcionando, ou seja, os dados relacionados à fraude ou oh meu Deus, suspeita de fraude, né, estejam sendo alimentados dentro do sistema interoperável. Para, se você precisar de alguma coisa, por favor, vou até colocar novamente aqui a minha tela, tem o meu telefone, tem o meu e-mail. A gente vai deixar aqui, Maurício, pode Maravilha. ficar tranquilo. Vamos mandar Maravilha, boa. no mesmo espaço aqui para todo mundo. Maravilha. Galera, é isso. Acho que encerramos, então, a sessão de perguntas e respostas aqui, até para a gente ser pontual com o nosso horário, respeitar todo mundo que esteve aqui. Eu queria agradecer todos pela presença. É um desafio muito grande aí que o mercado está trazendo, mas a gente está pronto aqui na Topaz. Então, convido todos vocês a nos procurarem aí quando precisarem de alguma coisa. Nos sigam nas redes sociais, a gente ainda tem muito conteúdo para fazer sobre a resolução número 6, sobre o mercado financeiro e todos os desafios que vêm pela frente. É um mercado que está em alto desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, somos referência no mundo, inclusive, por conta disso. Mas a Topaz sempre vai estar atualizada à frente, provocando muitas dessas inovações também. Muito obrigado. Os contatos do Maurício ficam aqui no chat também, nas perguntas e respostas para vocês. No mais, muito obrigado, boa noite. Fiquem aí todos com uma boa noite e nos vemos no próximo evento. Abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Obrigado.